de Hebreus, né, o autor de Hebreus, ele vai nos dizer algumas coisas interessantes aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que todos que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Só esses versículos, mas vocês perceberam que no versículo 1 ele diz: percebam o que significa todos esses pioneiros, porque um pouquinho antes ele está falando em alguns versículos sobre as pessoas que por um ato de fé aconteceu isso, né? Ocorreu tal coisa. Então ele nos traz tudo isso para daí nos dar essa injeção de ânimo, de adrenalina, né? Pela fé Abraão fez tal coisa, pela fé, por um ato de fé, Isaac fez isso, um ato de fé Jacó fez isso, José profetizou o êxodo de Israel por um ato de fé, enfim, pela fé Moisés recusou todos os privilégios da casa real egípcia e foi lá com o povo. Então a gente vai ver uma sequência de coisas, de por um ato de fé, pela fé as pessoas fizeram isso. Daí o autor entra no capítulo 12 dando essa motivação extra para nós, né? Enfim, mas tinha muita coisa, né? Podia falar dos profetas por um ato de fé, Davi, Gideão, Sansão, enfim, né? Tem mais outros exemplos que a gente poderia discutir e conversar sobre isso. Mas todos eles venceram os reinos, fizeram obras de justiça e eles viram promessas cumpridas. Então essa disciplina de a gente correr essa maratona, digamos assim, prosseguir para o alvo, né? Isso tem que nos encorajar. Todos esses exemplos que a gente viu, não só eles, mas o principal, o modelo primordial para nós é Jesus Cristo. O Cristo, ele sim que tem que ser, como o autor de Hebreus nos diz, lembre-se da história dele, tudo que ele passou. Então a gente muitas vezes para na caminhada, a gente não vai, eu não consigo ver nada, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, eu vou parar por aqui mesmo. A gente tem que lembrar uma coisa, o que eu penso que é muito conveniente nessa situação, né, que se encaixa. Teve um grande pregador chamado D.L. Moody, no século XVIII, XIX, mais ou menos, e ele dizia algo como: ou esse livro me livra do pecado, ou o pecado me livra desse livro. Ou seja, se nós não vamos na palavra, na Bíblia, né, não vamos nos alimentar mais e mais e mais, também a nossa fé não vai ser nutrida. Se a gente deixar isso e se levar por essa coisa, que nem ele fala de gordura espiritual, de pecados parasitas, a gente se deixar influenciar pelas coisas que não são os ensinamentos, os princípios de Cristo, não vamos conseguir ver nada mesmo. Então realmente, de fato, não tem outro caminho. Para a gente correr essa maratona, para a gente, que nem um corredor vai, né, quando a gente vê as maratonas mesmo de corrida na televisão, nos esportes, no Brasil, fora, eles têm um objetivo, eles têm um preparo para correr, para ir caminhar, para ver, este é o meu alvo, eu vou fazer isto. E se a gente pegar essa mesma ideia de aplicação de corrida e trazer isso para a minha vida e a sua vida, vai funcionar. Não tem como não funcionar, porque a gente vai estar olhando o Cristo, olhando esses atos de fé por esses grandes homens que também Deus usou, mas não viram as promessas sendo cumpridas. Muitas vezes a gente reclama: esse país não muda, o meu pai não muda, ele nunca vai aceitar Jesus, a minha casa é um inferno.
Tantas coisas a gente tem, não é verdade? Mas pela fé, vamos acreditar. Mas vamos também, ao mesmo tempo, pela fé, vamos permitir que o Cristo venha reinar em nós para que a gente também seja um exemplo e modelo de fé. Por um ato de fé, Fernando fez aquilo, viu isso, mas não viu aquilo. Por um ato de fé, você também, você coloca o seu nome, você se encaixa nisso também. E eu quero terminar encerrando em oração, também desafiando a mim e a você, com uma frase também que eu li de um livro de um autor que fala uma definição de fé muito interessante. Fé é você pisar o primeiro degrau de uma escada sem ver ela inteira. Então que isso seja de fato o nosso desafio. E essa é a minha oração, para que a gente faça isso mais e mais.